Para se estabelecer a identidade de uma molécula, apenas a fórmula molecular muitas vezes não é suficiente, mas é necessário determinar sua estrutura molecular plana ou espacial. Surgem aí os chamados isômeros. Observe as estruturas de alguns compostos orgânicos. Analisando essas estruturas, é correto afirmar que os isômeros, letra A, 1 e 2 são estruturais, né? Isômeros estruturais ou constitucionais ou isômeros planos, né? Que aí não é espacial, sendo que espacial é cis-trans ou ótico. E não tem duplo ali para ser um isômero cis-trans, nem tem carbono quiral para ser ótico. Então, ok. Sendo o isômero 2 mais volátil. Então lembra que os isômeros eles têm a mesma fórmula molecular, porém estruturas diferentes, e isso faz com que eles tenham propriedades físicas diferentes. Os dois são hidrocarbonetos, apolares, interações mais fracas. Porém, o isômero 2 tem ramificação. E lembra que quando eu tenho uma cadeia linear, eu tenho uma maior superfície de contato entre as moléculas, fazendo com que a ausência de ramificações, se essa for a única diferença entre duas substâncias, a ausência de ramificações faz com que ela tenha uma temperatura de ebulição maior. Ou seja, sim, o 2 tem uma temperatura de ebulição menor, ele é mais volátil. Pronto, acabou a questão. Mas vamos ver as outras. B, 3 e 4 são enantiômeros, sendo então superponíveis. Enantiômeros são isômeros ópticos, apresentam carbono quiral. Sim. Porém, a condição de apresentar carbono quiral é eles não serem sobre ou superponíveis. Eu não consegui colocar um em cima do outro. Letra C. 5 e 6 são diasteroisômeros. Diasteroisômero é quando eu tenho pelo menos 2 carbonos quirais dentro da minha substância. E perceba, esses 2 carbonos, eles são quirais. Porém, percebam que eu tenho 2 carbonos quirais idênticos. Então não são diasteroisômeros. A gente chama isso de mesocomposto, quando eu tenho 2 carbonos quirais, sendo que esses 2 carbonos quirais são iguais. E letra D, 7 e 8 são conformacionais, não interconversíveis. Conformacionais. Então eu tenho aqui, olha, eu tenho isso é um carbono saturado aqui também. O que a gente tem aqui, no caso, não são isômeros. Tem gente que vê isso e acha que tem um cis e trans aqui, né? Para ser cis e trans, a primeira condição é a gente ter uma ligação dupla entre carbonos. E perceba que ele desenhou aqui, olha, os 2 cloros para cima e colocou aqui, olha, um para cima e um para baixo. Porém, se essa ligação é simples entre esses carbonos, aqueles carbonos são livres para girar. Então não tem diferença se eu coloco o cloro aqui, aqui ou ali embaixo onde ele está. Isso quer dizer então que 7 e 8 não são isômeros. Esse termo isômero conformacional serve para a gente também falar de isomeria cis e trans. Então não tem isomeria cis e trans. Ele não obedece à primeira condição, que é a existência da ligação dupla.